Então, eu não vivia essa parte da bagunça. A maioria das pessoas vivia o lado da meditação e o contato direto com ele, assim, né? Junto com outras pessoas, mas tinha um contato direto, assim, tinha presença. Essa parte toda política, da organização, eu nunca me envolvi com isso, assim, isso não me interessava, na verdade. Mas né? o conhecimento era tão valioso que O se conhecimento era bastava, né? demais. Não, a experiência toda era maravilhosa, era incrível tudo aquilo, né? É claro que tinha gente ali, como tem em qualquer lugar, ligada em poder, ligada em briga, ligada em manipulação, tinha isso, né? Mas, assim, o tempo junto com ele foi inestimável. Você conheceu? Assim. Eu conheci Osho? na Índia. Ah, é na Índia? Conheci depois na Índia, depois E aí? desse período nos Aham. Estados Unidos na Índia. Então, conheci assim, a gente ficava lá no salão junto com mais, sei lá, 1.000 pessoas, uma Tá. coisa assim, né? E na época de festival, 3.000, 4.000. Mas era incrível, porque todo mundo tinha a sensação de que ele estava olhando pra você, sabe? Assim, É tipo o quadro da Mona Lisa. É, exatamente, exatamente. Você anda e a Mona Lisa vai te olhando, assim, né? E era muito incrível, assim, porque você vivia uma história, assim, ficava preocupadíssimo, estava mal, entrava no salão. Cara, ele entrava, acabava tudo. Tinha um estado de presença, assim, eu não sei dizer. Fora que eu acho que ele teve um papel muito importante para mim, para vários outros sannyasis que eu conheço, porque a gente pensa muito aqui num mestre como aquele que te dá uma orientação. Uhum. Eu nunca vi o Osho assim. Ele não era um cara de te dar orientação. Ele era um cara até muito bagunceiro, muito maroto, Sarcástico. muito sarcástico, muito gozador, né? Muito irreverente. E aí, eu acho que o que ele fez com muita gente, assim, ele como que colocava dentro de você determinados recursos. Uhum. Como, por exemplo, da irreverência, da liberdade. Ele era um cara que te ensinava rebeldia, mas não uma rebeldia de bater pé no chão. Uma rebeldia como se fosse... divertida. Era uma rebeldia divertida, não era uma pirraça, sabe? Era assim, pô, isso tem que ser desse jeito, não pode ser de outro, não podemos arriscar. Então era meio... Ele fazia de alguma maneira a gente... assim, questionar as regras, sabe? Pô, isso precisa mesmo? Que perigoso politicamente, né? Muito, Imagina. muito. Você sabe que na época que ele foi expulso lá dos Estados Unidos, ele viajou o mundo inteiro tentando ficar em algum país e todos os países... Negaram asilo, né? Negaram asilo. O Uruguai chegou a aceitar, mas aí os Estados Unidos disse, olha, se você aceitar esse cara aí, a gente corta toda a ajuda. E o Uruguai expulsou ele. Uhum. Não aceitaram que, se não me engano, ele pousasse na Inglaterra para reabastecer, o que é contra todas as regras de aviação do mundo, né? Pelo menos isso porque senão a pessoa vai morrer, óbvio, né? E a Inglaterra, 2 dias depois, aceitou, acho que dois terroristas, mas alguém que vinha da Nigéria, não sei se eram nigerianos, tinham matado não sei quantos, explodido não sei quem, aceitaram os caras. Você vê como ele era perigoso, né? E aí foi isso que ele falou, eu entendo isso. Ele não ficou contra, ele falou, eu entendo, eu sou muito mais perigoso do que esses caras. E é verdade, né? Ele causa uma transformação na visão social, né? E, Calice, foi muito louco, porque eu vivi, nesses últimos 10 anos de conhecimento, assim, essa coisa de conhecer o que é um mestre, essa filosofia de ter um mestre, né? Que também vem as artes também tem isso, né? Antes das universidades tem que ter um mestre para te ensinar o ofício. Sim, um mestre, um aprendiz, um discípulo, né? A coisa acontecia pela experiência, pelo Sim. oral, não adianta ter um livro, né? E aí depois de um tempo eu fui vendo que, não sei se isso em todo lugar, mas eu fui vendo a queda dos mestres, assim. Então, o Osho com o documentário, falei, nossa, então quer dizer que tinha outro lado, incrível. Aí, de repente, lá o Prem Baba, o cara que... João de Deus, que o cara é um assassino. Tudo. E aí e tem outros, né? Agora caiu mais uma pessoa, tudo. E aí eu fico pensando, tá, então esses mestres eram pessoas que abusaram desse poder, tudo, mas... Então tem mestres verdadeiros? Na Índia, porque na Índia tem mestres falsos em toda a esquina também, né? Sim. Qual que é o perigo desses mestres? Você acha que já saiu de moda, acabou mestre? Como é pra você isso? Cara, assim, olha, da última vez que eu fui, me veio uma coisa assim pra mim deu isso, né? E eu acho que o próprio Osho, ele nunca teve, assim, uma postura tanto assim, ele era muito de você ser seu próprio mestre, assim. Ele não era um cara diferente de querer que as pessoas ficassem babando por ele e tal, assim. Eu imagino que deve ser muito chato um negócio desse, né? Os caras querendo lavar teu pé, te vestir, pelo amor de Deus. Vaidade do caramba. Aí já deu, né? Já, acho que isso já passou.
Eu acho que existe muito mais o reconhecimento hoje que todas as pessoas são brilhantemente inteligentes e que o que a gente pode ajudar é a trazer isso à tona, né? Mas não a um ficar dependente do outro, é você que é assim e eu não sei o que e tal. Inclusive porque quando teve, por exemplo, a queda desses aí que você falou, aí fica um bando de gente órfã, desesperada, sem estrutura, porque não desenvolveu a própria estrutura e agora não tem mais aquele que era o mestre, o papai, né, o orientador. Então, eu acho que tem muito mais a ver hoje você pensar em alguém que possa, de alguma maneira, te ajudar aí se dando conta disso, das suas possibilidades e que principalmente valorize a sua independência e a sua própria inteligência e não queira uma dependência ali ou você como discípulo, né? E porque eu também acho que muita gente é inocente, as pessoas assim têm boas intenções, as pessoas às vezes estão muito fragilizadas. Exato. E aí as pessoas, né, que estão treinadas se aproveitam disso. Depois, quando eu fiz parte de uma seita com um mestre, eu que cheguei a cair numa coisa assim bem doida, aqueles dessa coisa bem fechada, assim, de depois ficar com receio de sair, uma coisa bem maluca, assim, e vi que o poder que tem isso, né? E assim, como se isso se repete ao longo dos anos, esse modelo de tem alguém com conhecimento realmente diferente e como se isso tende a se organizar como uma seita. De alguma forma aquilo vai se transformando no que é todos os documentários e cai nas mesmas coisas, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que essas pessoas, de alguma forma, estão mais numa viagem de poder do que, de fato, de desenvolvimento pessoal. Porque é uma estrutura de poder. Então você tem ali manipulação psicológica, a própria pessoa se sente, como você disse, né, difícil de sair, porque você forma um grupo e aí você tem laços afetivos. Então tem uma história toda montada, e eu não sei o quanto isso é montado deliberadamente assim, mas acaba ficando uma coisa dessa forma e aí você fica dentro daquilo. Mas você não está tendo de fato liberdade, você está tendo aquele conforto, que para mim não é conforto, mas enfim, normalmente é sentido assim como conforto do grupo, conforto da manada, né? E eu não acho que isso seja inteligente, nem isso é muito aquém do nosso potencial. Eu realmente acho que todo mundo é brilhantemente inteligente e que poderia estar decolado, fazendo suas coisas e descobrindo e sendo criativo, né? E aí fica meio limitado por não, é ele que é o mestre, é a ele que eu devo... E as pessoas estão doidas pra ter um mestre, né? Pra ter uma luz, pra ter um caminho. Alguém fala que sabe o caminho, as pessoas, nossa, elas estão loucas pra ter uma resposta, né? Exato. E eu acho que no fundo não tem atalho. A gente precisa descobrir isso. A gente pode ter ajuda de muita gente, mas não vai ter... Assim, alguém que te diga é fria. Eu acho que não é de fato o caminho.